Senhor Jesus diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ainda antes disso ele tinha dito: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vamos orar a Deus? Curva sua fronte, feche seus olhos. Santo Deus, amado e querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por termos recebido graça para estar neste lugar novamente, na noite deste dia, tendo em nosso coração o propósito de cultuar o Senhor, de ouvir a Tua voz pela Tua palavra, de nos apresentar perante a Tua face, de suplicar a Deus e ter a nossa voz ouvida do céu, que recebamos um pouco mais da Tua graça e do Teu favor. E temos conhecido, Senhor Deus, não é necessário insistir, não é necessário duvidar, pois Tu és mais pronto a nos abençoar que nós mesmos a sermos abençoados. Obrigado, Senhor, e nós Te louvamos pela Tua grande misericórdia, pelo Teu infinito favor, pela amplitude das Tuas bênçãos. Nós Te damos graças, ó Deus, por Teres enviado Teu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para ser o porta-voz da Tua vontade e dos Teus pensamentos, para viver uma vida perfeita e morrer em nosso lugar, derramando o Seu sangue na cruz, sendo Ele para nós um Salvador tão maravilhoso. Nós Te louvamos, Senhor, com o nosso coração, porque enviaste o Teu Filho ao mundo para nos salvar, e porque temos conhecido a Ti em Teu Filho, nosso Senhor Jesus, que nos chama de amigos, que nos convida à proximidade consigo, à comunhão. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para Te buscar esta noite, e pedimos que recebas o nosso louvor e a nossa adoração. Abençoa tudo que será feito neste lugar, Deus, pois o fazemos perante a Tua face, e o fazemos com muito grande sinceridade, e nos reunimos aqui, tendo como mediador somente Jesus Cristo, em nome de quem prestamos culto ao Senhor, e nesta hora oramos. Amém. Amém. Coloque-se em pé e vamos cantar: em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que
22, do Salmo número 107. Homens, digam-no primeiramente comigo: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com mulheres. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com Deus vivo. Todos juntos? Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Se o Senhor
Senhor. Por isso nós somos gratos ao Deus, porque, ó Pai, nós podemos confiar no Teu nome, podemos confiar no Teu agir, Deus, em cada vida, Pai. Obrigado por estarmos na Tua casa mais este domingo, para louvar e agradecer o Teu nome. Abençoe a vida de cada irmão aqui presente. O Senhor conhece o coração e, ó Deus, a luta que cada um está enfrentando. Que o Senhor dê vitória, o Senhor dê um conforto. Ó Deus, é o que nós clamamos neste momento. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, mas antes disso, cumprimente os 3 ou 4 amigos aí, perto, próximos a você. Nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes esta noite. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado. Irmão Carlos e irmã Elaine, bom recebê-los aqui conosco. O Senhor os abençoe. Você pode se sentar. Nós tivemos novamente aos que nos visitam, uma alegria tê-los conosco esta noite. Apenas algumas rápidas menções aqui. Antes de continuarmos o culto da nossa igreja, foi entregue aos irmãos hoje pela manhã esta ficha, e esta ficha diz respeito aos compromissos dos irmãos membros da igreja, das famílias da igreja, para a continuação desta obra. Nós estamos agora próximos a dar alguns novos passos e temos pedido a Deus que nos dirija neste propósito. Os irmãos que têm consigo esta ficha e já preencheram esta parte de baixo, com o seu propósito particular, podem colocá-la no gasofilácio no final do culto. Vou pedir a ajuda do Wesley novamente, por favor, meu caro. Se alguém não recebeu esta ficha, o Wesley vai levar até você. Apenas levante a sua mão, por favor, para que ele possa fazê-lo. Querida Marlene. Olha, Larissa. Obrigado, Wesley. Pode ficar claro, depois você devolve. Na hora do ofertório, aqueles que já tiverem preenchido, tiverem orado a Deus, poderão colocar a sua parte no nosso alvo, que é alcançar propósitos iguais ou superiores a 30 mil reais, para que a gente possa colocar o piso, esse é o alvo principal, com várias outras acomodações deste lugar onde nós nos reunimos para prestar culto a Deus. O propósito que você escolher no seu coração pode dividi-lo em tantas parcelas quantas forem necessárias. Por isso que no verso, na parte superior, a parte que não se destaca, você tem uma tabela onde você poderá preencher. Se precisar de mais que 12, naturalmente basta preencher aqui e informar isso à tesouraria. Deus permita que a gente alcance e ultrapasse esse alvo para o avanço dessa nossa obra. Nós temos dito aos irmãos, continuamos a dizer, que no dia 10 de fevereiro, o Senhor vai nos abençoar assim, nós vamos ter cultos especiais, tanto pela manhã quanto pela noite, comemorando o aniversário da igreja, 54 anos da nossa igreja. Vai vir um dos antigos pastores da igreja para poder pregar, o coral está preparando músicas belíssimas, vamos ter um conjunto instrumental, será um dia de muita bênção e de alegria para o nosso coração. Hoje, depois do culto, o pastor da igreja está disponível para atender a quem desejar, para ter uma palavra, para orar, para conversar. Entrando aqui depois do hall à direita, o gabinete pastoral estará com a porta aberta. Também vai acontecer um lanche depois do culto, promovido pela nossa juventude, pedindo aos irmãos o carinho de não ir embora com muita pressa, até que tenham feito um lanche que vai levantar fundos para as programações da juventude este ano. A juventude vai se encontrar no próximo sábado, os jovens da igreja, para a gente conversar justamente sobre as programações de 2019. Na quarta-feira, às 7h30 da noite, nós vamos nos encontrar, irmãos, no nosso culto de oração e estudo bíblico. Nós estamos estudando panoramicamente a Bíblia toda e já chegamos ao livro dos Juízes, que é o 7º livro da Bíblia. Esteja presente conosco, tem sido um estudo muito enriquecedor, edificante.
em que nós temos crescido no conhecimento da Palavra de Deus. Você recebeu esse boletim e nós pedimos apenas o carinho de ler as outras informações que nele estão publicadas com respeito à vida da igreja. Aos irmãos membros da igreja que ainda não receberam, ainda não pegaram o anuário de 2019. Ele está posto na mesinha ali do hall, um por família. O adicional pode ser adquirido por apenas R$3, depositando aqui no gasofilácio, notando que é um material restrito aos membros da igreja. Eu vou convidá-los a colocar novamente em pé, e enquanto nós cantamos esta canção, a glória pertence ao Senhor. Os irmãos que têm aí consigo o seu dízimo, a sua oferta, o seu propósito da construção, podem trazê-lo ao gasofilácio enquanto nós cantamos e louvamos a Deus. Vamos orar, queridos irmãos, e também consagrar a Deus estes dízimos e ofertas, acompanhando a nossa irmã Renilza. Nosso Deus e Pai, te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela semana que o Senhor está nos dando. Que seja realmente, Senhor, uma semana na qual nós possamos dedicar as nossas vidas para o teu louvor e para o teu engrandecer. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas depositadas no gasofilácio. Abençoa ricamente, Senhor Deus, as pessoas que contribuíram e as que não contribuíram hoje, Senhor, tu sabes o motivo, mas continue também abençoando, guardando e protegendo todos nós. Te pedimos uma bênção especial pela nossa querida irmã Tacília, meu Deus. Amém. A irmã que nós amamos do fundo do coração e temos certeza que o Senhor a ama ainda muito mais do que nós. Te agradecemos pelo amor que o Senhor sente por ela, pelos livramentos que o Senhor tem dado a ela, pelas bênçãos que ela já tem alcançado. Amém. Deus, te rogamos, Senhor Deus, prosperidade na vida dela, saúde, força para essa irmã guerreira. Obrigado, Senhor, pelas lutas que ela tem passado e tem vencido para a glória do teu santo nome. Continua sustentando poderosamente essa vida. Amém. Abençoa também o pastor Hugo, que nos trará a mensagem
comigo esses dois versos, um do Antigo Testamento, em Gênesis, e outro em Hebreus. Juntos, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. E nós dizemos amém. Vamos orar a Deus? Curva sua fronte, feche seus olhos. Pai Santo, novamente orando ao Senhor, nós queremos te dar graças por estar na tua presença, por este texto que nós lemos da tua palavra, no qual meditaremos, pedindo que o Espírito do Senhor trabalhe sobre o coração de todos os que estão participando deste momento. Aqui neste lugar, Senhor Deus, que cada coração seja tocado pela palavra do Senhor. Aqueles que estão conosco pela internet, que o Senhor fale também ao seu coração em nome de Jesus. Senhor Deus, que a tua palavra seja um instrumento do Espírito Santo para revelar a nossa necessidade de salvação, a obra de Cristo na cruz. Que o mesmo Espírito Santo nos leve a confessar Jesus Cristo. Se alguém aqui presente ainda não confessou a Cristo como seu Salvador e Senhor, que o agir do Senhor, Deus, lhe propicie este milagre em sua vida, também em nós, recrudescendo a fé, fortalecendo, Deus, e enchendo o nosso coração do Espírito Santo. Pedimos pelos irmãos que estão fora de Belo Horizonte, em viagem, que o Senhor os acompanhe, Deus, nos seus caminhos, e que o retorno deles a este meio de família cristã seja para nós uma resposta de oração e uma grande alegria na presença do Senhor. Amém. Temos, ó Deus, cada um de nós em nosso coração muitos motivos, pessoas queridas atravessando reversos, lutas pessoais no trabalho e dentro de casa, na saúde, indagações, inquietações, Deus, pressões. Diante de todas estas coisas, a nossa esperança está no amor e no poder do Senhor, Deus. E temos em Ti um Pai celestial, amoroso, perdoador dos nossos pecados e provedor daqueles que esperam em Ti. Age, Senhor, em favor destas pessoas por quem nós te pedimos, cujos nomes estão em nosso coração e Tu conheces. Que tenhamos, ó Deus, respostas de oração como o Senhor nos tem dado. E age, Senhor, neste momento, nesta hora, para a glória do Teu nome, para a exaltação de Jesus Cristo, e para que possamos, ó Deus, novamente confessar a maravilha de nosso Salvador. No nome dele, nosso único mediador, nós oramos ao Senhor. Amém. Vamos cantar este hino, ele é meu e teu Senhor. Teu
peço que você ouça esses dois textos que já foram lidos. Os amigos que estão nos acompanhando pela internet, nós agradecemos sua participação. Você está em nossas orações. Pedimos que a palavra de Deus seja também uma bênção. Ouça, eu lhe peço, essas duas palavras. A primeira diz o seguinte, como já lemos em Gênesis, capítulo 6, verso 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu direi novamente: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E Hebreus 11, verso 7: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Palavra do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Todas as culturas antigas, do Oriente até a Ásia, os povos da Oceania e do Japão, as culturas dos tempos remotos da África e das Américas, eu digo novamente, todas as culturas antigas trazem na sua tradição algum relato do dilúvio. Todos os povos antigos registraram algum testemunho deste episódio gigantesco na história mundial, único, e que nunca mais se repetiu. Arqueólogos do nosso tempo já encontraram conchas de animais marítimos e fósseis de peixes no alto das montanhas. Há poucos anos atrás, no deserto do Atacama, no Chile, país próximo ao Brasil, num vale, eu digo novamente, no deserto do Atacama, foram encontrados 80 fósseis de baleias primitivas. No deserto da Arábia, foram encontrados diversos cardumes de peixes fossilizados. Quando nós nos deparamos com essas pequenas evidências, nós vemos que a natureza dá testemunho deste evento que a Bíblia chama de dilúvio. Entretanto, é muito fácil dizer que isso não aconteceu. E a razão por que se nega o dilúvio não é pelo dilúvio em si, mas pelas implicações que o dilúvio traz para a vida das pessoas. E é nisso que nós vamos pensar hoje de manhã, mas eu queria falar um pouco mais sobre as evidências. Os fósseis dos dinossauros, quando são encontrados, sempre dão o aspecto de que eles tropeçaram em alguma coisa e se esborracharam no chão. Você não encontra nenhum dinossauro numa posição pacífica de que deitou para morrer. Nós encontramos fósseis, nós, eu digo, os arqueólogos, encontram fósseis de dinossauros comendo, com outros fósseis dentro da boca, e fósseis de dinossauros botando, com meio dinossauro para fora e meio dinossauro para dentro. Sem dúvida foi uma morte que levou milhões de anos para se formar o registro dela. Não. Sem dúvida foi uma impressão de um momento, como uma fotografia em pedra, quando as águas colossais do dilúvio caíram sobre a terra, aniquilando toda forma de vida que ali existia. Foi algo sem precedentes, nunca tinha acontecido antes, foi algo que nunca aconteceu depois, mas que quando vamos à revelação de Deus, nós encontramos o que Deus tem a dizer sobre isso. Foi algo terrível, sim, mas justo, e foi fatal, sim, mas santo. O mesmo livro do céu, a Bíblia Sagrada, nos permite saber o que estava acontecendo no mundo antes do dilúvio. E nós sabemos que o mundo tinha se transformado, por um lado, num grande parque de diversões,
onde a intenção maior de cada coração era obter o máximo de prazer que pudesse. Tinha se tornado um mundo violento, tinha se tornado um mundo imoral e decadente, tinha se tornado um mundo onde os homens, e há quem afirme que havia de 80 a 100 milhões de pessoas vivendo na Terra naquele tempo, haviam todos, por completo, virado as costas a Deus, rejeitavam a verdade de Deus, abandonaram o altar do Senhor e as orações. Diziam, eu tenho certeza que havia ateus naquele tempo, dizendo que Deus não existia, que era somente uma fantasia da mente humana. Eu tenho certeza que havia naquele tempo os decentes, que achavam que por serem um pouco melhores do que os seus compatriotas, alcançariam um lugar muito melhor do que o deles. Eu tenho certeza que o mundo naquele tempo não era nem um pouco diferente de como o mundo é hoje, pois bem nos revela a Escritura Sagrada que não existe nada de novo debaixo do sol. A essência humana é a mesma, 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás. Jesus Cristo, Salvador, disse que quando o Filho do Homem vier, o mundo estará como nos dias de Noé. Nesse mundo tão mau, tão frio, tão insensível às coisas de Deus, e não estou falando do mundo de hoje, estou falando do mundo de Noé, nós encontramos uma expressão de esperança. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E esta noite nós queremos falar sobre alguns dos efeitos que a graça de Deus produz no coração humano, pois que nós somos pessoas semelhantes e vivemos em tempo semelhante e temos necessidade semelhante, necessidade igual, idêntica de receber a graça do céu. Se não fosse pela graça de Deus, Noé teria sido condenado juntamente com todos os demais. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Como essa graça se expressou? Como essa graça se manifestou? E nossa primeira colocação hoje é que a palavra de Deus chegou ao coração desse homem dos tempos antigos, cujo nome era Noé, que significa consolação. Disse Deus a Noé, Deus falou com Noé. O outro texto que nós já lemos de Hebreus disse que Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Meu amigo, minha amiga, entenda isso, a palavra que ele recebeu era um aviso divino. Eu digo de novo o que a Bíblia diz: Noé, divinamente avisado. Foi um aviso que veio de Deus. E a palavra que nós recebemos do Senhor em todo tempo é um aviso de Deus. O Evangelho é um aviso de Deus. Existem, eu sei disso, muitas religiões do mundo, cada uma com uma visão diferente. E quando por vezes na vida eu encontro com alguém que me diz que todas as religiões são iguais, eu tenho apenas de responder que aquela pessoa conhece muito pouco o assunto do qual está falando. Porque se todas as religiões forem verdadeiras, nós vamos encontrar um grande conflito, porque as verdades, as mensagens, a esperança e a interpretação de cada uma não condizem uma com a outra. É impossível que todas as religiões sejam verdades, porque elas são contraditórias. O que a fé cristã tem de diferente? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nenhuma outra religião tem Jesus Cristo. Nenhuma outra religião tem Jesus Cristo como seu Deus, como seu Salvador,
e como seu único mediador. E essa palavra mediador significa exatamente que é Ele o porta-voz dos avisos divinos para nós. Deus antigamente falou aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, mas a nós neste tempo nos fala pelo Filho. O aviso divino vem por meio de Jesus Cristo, o enviado do céu, para trazer a mensagem divina. E que mensagem é essa? Qual é o aviso? O aviso é este: arrependei-vos e crede no Evangelho. É o que Jesus pregava quando ia às cidades do seu tempo, e é o que Jesus fala até hoje: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas eu digo que se Deus fala conosco, fala exclusivamente porque é um Deus de misericórdia e de graça. Poderia Deus ter ficado em silêncio com o próprio Noé, pois a Bíblia nos diz que o estado imoral da humanidade tornou-se repugnante aos olhos de Deus. E sem dúvida Deus não é omisso diante de toda a maldade que se espalha no mundo, no coração das pessoas do nosso tempo. Mas pela graça de Deus, o chamado do Evangelho ainda chega ao coração de muitas pessoas. É por esta razão e por nenhuma outra que esta igreja tem se engajado em levar a palavra a casas e pessoas deste bairro e além, porque existe uma mensagem do céu que pela graça de Deus tem de chegar às pessoas. No meio de toda aquela maldade, a palavra de Deus foi a seguinte: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. E vamos continuar a leitura mais adiante. A mensagem de Deus era simples: 1. O juízo virá. 2. Existe uma possibilidade de salvação. Este é o Evangelho de Jesus, não é? O Evangelho de Jesus é este: Deus há de julgar este mundo com justiça santa e infalível. E se alguém aqui pensa que é melhor do que os outros e que não é tão ruim quanto os outros, ninguém escapará ao juízo de Deus. Mas número 2, eu disse 1, a mensagem é que o juízo virá. Mas número 2, há uma possibilidade de salvação. Deus disse a Noé: faze uma arca. Hoje Deus nos diz: vem ao Senhor Jesus. Pela graça de Deus, Noé foi poupado de uma destruição imensa, e nós somos poupados pela graça de Deus quando cremos em Jesus como nosso Salvador e entregamos a Ele a nossa vida. Entenda esse paralelo. Deus julgou o mundo uma vez pelo dilúvio, mas julgará novamente na consumação de todas as coisas. Deus preparou uma arca no passado e hoje há uma salvação posta diante de nós, pois que a Bíblia diz: quem crê em Jesus não será julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ah, pastor, eu creio em Jesus, eu sei quem Ele foi, eu sei o que Ele fez. Temos encontrado que crer em Jesus é crer pessoalmente, encontrar-se pessoalmente com Jesus, crer em suas promessas, crer em sua palavra, quando Ele diz: aquele que vier a mim não lançarei fora. Entender o seu chamado, tomar a cruz e segui-lo, isto sim é crer em Jesus. Os dias de Noé eram maus, entenda esse paralelo, e os nossos dias são maus. É o tempo nós vivemos em que se abandona o temor de Deus e a decência, a fé, em que se prolifera a incredulidade, a imoralidade, a violência. Vivemos dias em que, quando você liga a televisão,
você não vê ser entrevistado, nem aplaudido, e você não vê em capa de revista alguém que é ali posto para se dizer que o Isaac tem uma vida abundante com Deus. Você já viu isso em alguma revista desse mundo? Você já viu alguma entrevista na televisão dizendo assim: agora a pessoa com quem nós vamos conversar vai nos contar o seu testemunho de conversão, a não ser que seja um programa evangélico? Nós não vemos isso. Nós não vemos o nosso mundo falar de Deus e nem de Jesus Cristo, e por isso as pessoas não pensam em Deus nem em Jesus Cristo e caminham como se Deus, se existe, existe lá longe. Bem disse Jesus: se a luz que em ti há for em trevas. É a palavra de Jesus, meus queridos, quanto ao tempo em que nós vivemos, quão profundas trevas serão. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, disse Jesus, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas eu digo a nós que aqui estamos esta noite, o juízo de Deus virá, sem dúvida, mas a graça de Deus é a mesma. A graça que proveu salvação para Noé, provê salvação para todo o coração quebrantado e contrito ainda nesse tempo. Eu volto ao outro texto que lemos, que foi exposto e que foi lido, porque o texto fala que Noé, pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. E alguém olhará para o nosso tempo e dirá: pastor, o que o senhor fala é uma bela teoria talvez, mas não o vejo. E nos dias de Noé também não se via nada, mas Noé, sendo divinamente avisado, temeu. E essa é a nossa segunda colocação essa noite. Pela graça de Deus, em primeiro lugar, ele ouviu a palavra do Senhor, mas em segundo lugar, pela graça de Deus, ele creu. E não somente creu, mas a Bíblia diz: Noé temeu. No ano de 1900, portanto há 118 anos atrás, e alguns meses, essa cidade foi reconstruída, mas havia uma grande cidade no estado do Texas, chamada Galveston. Essa cidade, eu digo, foi reconstruída. Galveston era a segunda cidade mais rica do estado do Texas. A primeira, naturalmente, Dallas. A cidade de Galveston fica, até o dia de hoje, parte dela, naquele tempo ela toda, numa ilhota, ligada ao continente por pontes maciças, poderosas, bonitas, de ferro. Aquela cidade, no ano de 1900, foi alvo, vítima, estava no caminho do maior furacão que já atingiu os Estados Unidos em toda a sua história. Das 38 mil pessoas daquela cidade, somente 8 sobreviveram. Corpos foram recolhidos nas águas do mar durante meses. As águas subiram a ponto de cobrir aquela ilha 4 metros. Não sobrou nenhuma edificação. O Departamento Nacional de Meteorologia enviou anúncios ao município, mas o prefeito e os seus companheiros do governo descartaram aqueles anúncios. Acreditavam que seria perigosíssimo para a forte economia daquela cidade que uma notícia como aquela fosse divulgada. A notícia saiu nos jornais do estado do Texas no ano de 1900 e ainda assim a maior parte dos 38 mil habitantes da cidade permaneceu onde estavam. E o que se diz é que os dias que antecederam ao furacão eram dias ensolarados, de brisa mansa e morna. Eles olhavam pela janela, liam no jornal: um grande furacão se aproxima, mas olhavam pela janela e diziam: não se aproxima não. Um homem, funcionário do departamento de meteorologia, foi com seu irmão
bateu de casa em casa na cidade de Galveston, apresentou a sua competência e disse: fujam desta cidade, o furacão virá e vai destruir. Não pense que Galveston era uma cidade de pessoas ignorantes. Não pense que eles eram pessoas com pouco conhecimento. Na cidade de Galveston havia juízes e advogados e médicos, cirurgiões e banqueiros, havia pessoas de posse, empresários, trabalhadores como nós. Na cidade de Galveston havia pessoas que estudavam, havia colégios naquela cidade. Na cidade de Galveston havia pessoas ricas, havia casas imponentes, mas a palavra de alerta caiu em ouvidos moucos. Em 8 de setembro de 1900, uma sobrevivente disse que acordou de manhã e viu que o tempo havia mudado, umas nuvens muito feias cobrindo a cidade, e disse ao seu marido. O marido olhou, trancou as janelas, fechou as cortinas. Ela sobreviveu, ele não. Poucos sobreviveram àquela tragédia. Os ventos chegavam a 230 km por hora. A tragédia em Galveston, porém, comparada ao dilúvio, é muito pequena. De toda a população mundial, no tempo de Noé, somente 8 sobreviveram. Se o mundo tinha, como dizem, 80 milhões de pessoas vivendo, o que são 8 pessoas em 80 milhões? Entretanto, foram 80 milhões de pessoas que, ouvindo o aviso divino, endureceram seus corações, acreditaram mais nos seus próprios olhos, agarraram-se às suas opiniões, às suas crenças. Eu digo novamente, como tenho dito muitas vezes nesta igreja, que você pode acreditar nas suas ideias com todo o fervor e convicção que puder, por todo o tempo que puder, mas todas as ideias haverá um momento que se desfarão diante dos olhos daqueles que nelas acreditam. Foi assim com todos os que na história da Bíblia e na história do mundo apegaram-se às suas ideias, às suas concepções e não ao Evangelho. Em terceiro lugar, pela graça de Deus, Noé agiu segundo a palavra do Senhor. Veja o que é, meu querido e minha querida, veja o que é a graça de Deus. A graça de Deus nos avisa, no tempo de hoje do Evangelho, que o juízo de Deus virá e que nós estamos no meio dos julgados, mas que é possível crermos em Cristo e alcançar a salvação. Veja o que é a graça de Deus e o efeito que ela produz no nosso coração, quando você ouve a pregação da palavra e você consegue entender o que está sendo dito, e em seu coração você sente um sentimento novo de piedade, de quebrantamento para com Deus. Esse sentimento vem do Espírito Santo. Entendamos então que, em terceiro lugar, pela graça de Deus, Noé agiu segundo a palavra do Senhor. Deus disse a ele assim: Noé, o mundo inteiro vai ser julgado. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não encontro Deus falando assim com Noé: mas Senhor, que é isso, Senhor? Que é isso? Como o Senhor vai julgar as pessoas? Eu não vejo Noé dizendo, como muita gente diz no nosso tempo: quem és tu, Deus, para julgar alguém? Eu não vejo Noé, como muita gente do nosso tempo, tentando arguir e relativizar a palavra que ouviu de Deus. Então veio uma ordem de Deus:
faze para ti uma arca. E Deus disse a Noé que fizesse a arca antes de anunciar o dilúvio que viria. E Noé não disse assim, mas para quê? Noé não questionou a ordem de Deus, Noé não questionou o tamanho da obra. A arca, eu vou traduzir o tamanho dela, que aqui na nossa Bíblia se encontra em côvados. Ela tinha 150 metros de comprimento. Tem noção do que é esse tamanho? É maior do que um quarteirão do centro da cidade, porque eles têm 120. Ela tinha 25 metros de largura. Ela tinha 15 metros de altura, a altura de um prédio de 5 andares. Nós não vemos Noé questionar o tamanho da obra, nós não vemos Noé arguir contra o juízo de Deus, nós vemos Noé fazendo o que Deus lhe mandou fazer, pela fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. Uma curiosidade, apenas para você saber. A arca era uma embarcação de proporções tão grandes, que as caravelas de Cabral, que chegaram ao seriam navios nanicos, comparados com ela. A maior das caravelas, das 13 que saíram de Portugal, tinha 30 e poucos metros de comprimento. De fato, só foram construir um navio do tamanho da arca, um pouco maior, no ano de 1858. A arca foi, durante mais de 4.000 anos, a maior embarcação da história. De Deus, e porque Deus era com Noé, ele foi fortalecido para cumprir aquele trabalho. Seus contemporâneos que o circundavam zombavam dos seus esforços, e quando ele dizia, Deus falou comigo que o juízo virá, com certeza muitos zombavam dele e falavam assim, ele conversa com Deus. Havia Deus no tempo de Noé, isso está em Gênesis capítulo 5. Havia incrédulos, havia insensíveis. Noé foi fortalecido em seu coração pela graça de Deus para resistir a esse escárnio. Alguém passava lá, batia na porta da arca e falava assim, ô Noé, hoje é sexta, vamos tomar uma gelada aí, deixa essa obra para lá. Outro batia na porta de Noé e falava assim, Noé, você está gastando a sua vida inteira nisso, Noé, você não está aproveitando a vida. Meu irmão e minha irmã em Cristo, se essa obra fosse sua, como a arca estaria? Só as tábuas? Ou nem isso? Misericórdia. Fomos salvos para trabalhar para o Senhor. Fomos salvos para ser servos do Senhor, não para viver segundo nossa agenda e preferências. Noé encontrou graça de Deus para romper com o mundo. Noé encontrou graça de Deus para enfrentar a oposição do seu tempo. Noé encontrou graça de Deus para receber o sustento da mão do Senhor e para cada dia viver segundo era necessário que ele vivesse. Noé, diferente de muitos do nosso tempo que ouvem a palavra de Deus, ouvem sim, mas depois que ouvem, deixam para lá. Deus falou com Noé, Noé, o juízo virá
faz uma arca. Noé disse: pode contar comigo, Senhor. Entrou na tenda dele e acessou o YouTube e ficou assistindo algum vídeo engraçado. Não pense que no tempo de Noé não havia humor. Não pense que no tempo de Noé o humor não era distração como é hoje. Não pense que no tempo de Noé era mais fácil que o nosso, porque era pior. Qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude diante da palavra que nós estamos ouvindo da parte de Deus? Porque a palavra que nós recebemos é uma demonstração da graça. E quando Deus te chama a crer em Cristo, é graça e misericórdia de Deus sobre a sua vida. Noé ouviu a palavra que recebeu, mesmo que isso estivesse muito acima dele. A palavra é: arrependei-vos e crede. E alguém diz: mas pastor, eu não vejo do que me arrepender, a minha vida é uma vida ótima. Ou alguém dirá, como já ouvi: pastor, eu não consigo crer. Apegue-se, eu lhe digo, à palavra de Deus, até que o milagre aconteça em sua vida. O milagre de se arrepender, o milagre de crer, o milagre de passar da morte para a vida, das trevas para a luz. Deus não despreza a quem o busca. Até hoje, bendito seja o nome de Deus, nós temos visto vidas uma a uma ser transformadas pela graça, ouvirem esta palavra, crerem em Cristo e entregarem a sua vida a Cristo. Eu digo a você nesta noite: a graça de Deus continua agindo no mundo como nos dias de Noé. Em quarto lugar, pela graça de Deus, Noé foi salvo. Passaram-se alguns anos e o dilúvio veio. O dilúvio veio sobre os ateus que diziam que aquilo nunca aconteceria. O dilúvio veio sobre os que zombavam de Noé. O dilúvio veio sobre os que diziam que Noé era um tadinho. O dilúvio veio sobre os decentes, tão respeitáveis. O dilúvio veio sobre os religiosos. O dilúvio veio sobre os violentos. O dilúvio veio sobre os indecentes. O dilúvio veio sobre os pais de família. O dilúvio veio sobre os trabalhadores e os preguiçosos. O dilúvio veio e ninguém foi salvo porque era religioso ou decente ou um pouco melhor que os outros. Não, a salvação veio pela graça de Deus. E nós encontramos eco dessa palavra do Novo Testamento que diz: pela graça sois salvos. Meu irmão e minha irmã, pergunto de novo: se você estivesse no lugar de Noé, como estaria a arca? Eu vou fazer, pode deixar que nós vamos fazer. Enquanto ele diz que vai fazer, ele não faz. Amigo, amiga que nos ouve esta noite, talvez pela internet, se você estivesse no lugar de Noé, você duvidaria? Você rejeitaria? Você viraria as costas ao chamado de Deus? A pessoa diz: não, que isso, nunca. O mesmo chamado é o que Deus faz hoje, quando diz a cada pessoa: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Pela graça, Deus nos chama. Pela graça, ainda hoje é possível ser salvo. Vamos orar. Cubra sua fronte, feche seus olhos. Olha, Senhor, no seu coração, eu me convido. Se esta palavra falou com você de alguma forma muito especial, não foi o pastor, não me dê esse crédito, foi Deus. Responda ao chamado do Senhor. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus e nem sabe muito bem do que eu estou falando, crê no Senhor Jesus. Este é o chamado. Pastor, eu não sei orar. Fale com Deus da forma
mais simples e sincera que puder: Senhor, eu ouvi o Senhor me chamar esta noite. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Meu irmão, minha irmã em Cristo, se dependesse de você, a arca estava ainda para acontecer. Você sabe que tipo de vida o Senhor tem para nós, para cada um que o serve. E você sabe de que forma o Senhor está te chamando. Não endureça o seu coração. Se Deus está te chamando, responda. É pela graça que Deus chama. Vamos orar a Deus. Pai Santo, Deus fiel e maravilhoso, Deus de graça e de misericórdia, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença esta noite e por esta palavra que veio do trono do céu para o nosso coração. Que Tu, Deus, operes sobre cada coração aqui presente, levando os crentes ao despertamento da sua fé, e aqueles, Deus, em cujo coração o Senhor está tocando de forma tão especial e mostrando a sua necessidade da salvação em Cristo, chamando, Deus, para entregar suas vidas a Jesus. Deus bendito, age nessas vidas, nós te pedimos, e que o milagre do Senhor aconteça nessas vidas, aqui neste lugar ou pela internet. Sejam vidas transformadas, Deus, e levadas à bênção da salvação em Cristo, pela graça do Senhor. Nós te louvamos porque Tu és um Deus de graça, um Deus de amor, e pedimos que a Tua bênção esteja conosco na semana que hoje se inicia, para que domingo que vem nos reunamos novamente para dar testemunho da Tua fidelidade. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.